tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo, dando aí continuidade às nossas aulas, aí a nossa ordem cronológica do Antigo Testamento. E eu vou dar uma continuação aí da aula da semana passada, vou reprisar um pouquinho, e aí depois a gente vai continuar aí, tá bom? Então se acomode, porque hoje, que nem semana passada, a aula é um pouquinho longa, tá? Tem muita coisa para vocês escutarem. Bom, vamos lá. Semana passada, então, nós vimos sobre José, toda a parte que ele foi vendido, foi pro Egito, ali ele passou anos como escravo, depois ele foi pra casa do rei, enfim, ele teve uma vida ótima ali. Até que o rei teve o sonho com as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, que eram 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca. Passamos por isso, José foi ali o conselheiro do rei, era o segundo homem mais poderoso ali daquela terra. E muito bem, os 7 anos de prosperidade ali, eles plantaram e colheram e foram guardando para ter quando tivesse os 7 anos de seca, que foi o que eu falei para vocês. E chegou então os 7 anos de seca, como eu disse na semana passada, e a seca também afetou a família de José, que estava lá na terra de Canaã, tá? Eles estavam longe dali da terra do Egito. E a seca chegou ali naquela terra também. E seus irmãos foram, procuraram comida, José reconheceu seus irmãos, pediu para chamar Benjamim, que era o seu irmão mais novo da mesma mãe, de Raquel. Muito bem, continuando aí essa história, eles trouxeram Benjamim, eles ali mostraram o seu irmão e José contou quem ele realmente era. E aí os seus irmãos desceram e avisaram seu pai de que José estava vivo. E aí, neste momento, seu pai, muito alegre, muito feliz, também pega suas coisas, pega seus animais, pega as mulheres da casa e ele vai para junto de José. E aí eles ali passam a viver em harmonia até que Jacó, pai de José, ele chega a morrer. E ele pede para ser enterrado no túmulo da família que ficava lá onde ele morava. E aí neste momento José pede para o faraó para ele poder enterrar seu pai, o faraó deixa, ok? E eles vão vivendo esses anos de muita paz, muita tranquilidade, até que José morre, tá? José tinha mais de 100 anos quando morreu. Ok, conseguimos acabar a história de José aí, meio rapidinho para a gente começar de hoje. E enquanto José estava ali na terra do Egito, antes dele morrer, o povo foi aumentando. Ali eles foram procriando a família, a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, foi ali crescendo no meio dos egípcios. E aí neste momento, depois que Jacó morre José, todos os seus irmãos, o povo continua vivendo ali no Egito. E, porém, conforme os anos foram passando, os reis foram se trocando, eles acabaram se esquecendo um pouquinho de José, esquecendo o que José tinha feito pela vida ali naquela parte do Egito, o que José tinha feito pelo povo do Egito. E então, neste momento, um novo rei é proclamado ali, um novo faraó, ele se levanta como rei ali do Egito, só que ele não tinha conhecimento do que José fez pelo aquele povo. E ele viu que o povo de José, mesmo não conhecendo ali, eles já tinham criado muito, eles já eram numerosos. Então o que eles fizeram? Eles começaram a escravizar esse povo. Os descendentes ali de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles começaram a realmente tornar escravos. Por quê? Porque assim, se um dia eles precisassem, os egípcios precisassem brigar com outros povos, aquele povo ia estar do lado dele. E ali eles começaram a escravizar e começaram a criar leis e mais leis. E o que acontecia? Ele ordenou que todas as parteiras, todas as mulheres que ajudavam as outras mulheres no trabalho de parto, que se o filho fosse homem, elas matassem. E se fosse mulher, deixasse vivo. Porém, as parteiras, elas temiam a Deus que eles serviam, ao nosso Deus. Elas tinham medo do que Deus pudesse fazer com elas. E elas não matavam, deixavam vivo. E logo
Faraó descobriu e falou, mas por que vocês não estão matando, sendo que eu mandei você matar? E elas falaram, porque quando a gente chega lá, elas já tinham dado a luz, não é assim que funciona, elas são mais assim, rápidas do que a gente. E aí então ele criou um novo decreto, que não podia mais ter filho homem, que ia ser morto. Ele já deixou decretado, se tivesse filho homem, ia ser morto. E neste momento nasce uma criança, e essa mulher tem um filho homem. E esse filho é muito importante, quero que vocês prestem atenção. Nasce então esse filho homem e ela o esconde por 3 meses. Só que depois de 3 meses não tinha mais como ela manter essa criança escondida. Então ela coloca ele dentro de um cesto, coloca na beira do rio e o manda pelo rio, para que ele não fosse morto. Ela amava tanto seu filho, lógico, e não queria que ele fosse morto. Porém, do outro lado do rio era o castelo. E uma ali das princesas que moravam ali naquele castelo, ela foi se banhar no rio. Ela foi tomar banho naquele rio. E ela viu aquele cesto e mandou trazer. E trouxeram aquele cesto e ela viu que era um menino. E ela falou, não, aqui nós vamos criar este menino. E ela deu o nome para ele de Moisés. Mesmo sabendo que ele não era uma criança egípcia, ela pegou para criar porque ela se compadeceu. Ela ficou com dó de Moisés, que foi o nome que ela deu, que significa ali, me trazido pelas águas, tirado das águas. E aí neste momento, então, ela cria Moisés. E Moisés cresce ali no meio do povo, da elite ali, dos reis, das princesas, dos faraós. E ele cresce ali. Porém, ele tinha sua raiz firmada com o seu povo. Ele tinha firmado a crença dele com Deus. Ele sabia o que ele era e de onde ele tinha vindo. Mas mesmo depois de ele crescer, aquela repressão com o seu povo não parava. Os egípcios continuavam maltratando o seu povo, continuava ali escravizando. E uma noite, ele viu um egípcio agredir uma pessoa do seu povo ali. E neste momento ele, com aquela raiva, com aquela fúria, ele pega, vai e mata aquele egípcio. Só que ele, antes de pensar em alguma outra coisa, eu não sei o que ele estava pensando na hora, no desespero ali, ele enterra ali mesmo numa areia. E como a gente sabe, o vento leva a areia. E no outro dia aquele corpo já não estava mais coberto por aquela areia e descobriram o que ele tinha feito. E sempre, quando a gente faz algo errado, quero que vocês entendam isso, quando vocês fazem algo de errado, que vocês acham que ninguém está olhando, sempre tem alguém olhando. Porque Moisés achou que quando ele tinha matado aquele homem, não tinha ninguém olhando o que ele estava fazendo. Porém, uma pessoa viu e contou ao faraó o que aconteceu. E faraó mandou caçá-lo. E neste momento Moisés ele foge ali do Egito para nunca mais voltar. Ele fala, vou fugir porque eu não vou ser morto. Aí ele se encontra com outros povos ali da mesma linhagem que ele se casa e fica ali com aquelas pessoas, ele esquece o Egito. Porém, as pessoas estavam sofrendo demais ali no Egito. Eles estavam sendo escravizados, eles tinham que pagar mais impostos. Então, assim, a vida estava muito difícil para o povo dentro do Egito. E aí, neste momento, Moisés, ele sai para caminhar, para pastorear ali os seus animais. E ele se depara com um monte chamado Horebe. Um monte chamado Horebe, ok? Não podem esquecer esse nome. E em cima desse monte tinha uma sarça, uma árvore ali, uma sarça. E quando Moisés se dá conta, um anjo do Senhor está ali naquela sarça. E ele faz a sarça pegar fogo. Ele estava meio distante dessa sarça e ele olha e ele vê que o fogo está queimando, mas não consome a árvore. A árvore continua intacta, mas o fogo está ali aceso. E era o anjo de Deus, e é Deus ali falando com Moisés. E quando Moisés tenta se aproximar da sarça, Deus chama e faz Moisés, e Moisés fala, eis-me aqui, Senhor. E aí, neste momento, Deus olha e faz, não se aproxime, porque aqui é lugar santo. Tire o seu calçado, tire os seus sapatos para se aproximar do lugar santo.
E ali naquele momento, Deus começa a conversar com Moisés. E Deus começa a falar para Moisés que ele vai ser o homem que vai libertar o povo do Egito. E ele ali falou: quem sou eu? Quem sou eu para ser o homem que vai libertar? Eles jamais iam me escutar. E Deus fala: não, é você. E ele continua falando que não, desacreditando ali do que Deus tinha falado. Eu até comentei ontem com o pastor da igreja, o pastor Toninho de vocês, o pastor de vocês, que como que pode? Deus estava se revelando ali na sarça, num fogo que não consumia árvore, e mesmo assim Moisés estava dizendo para Deus que não, que ele não era o homem, e Deus estava falando: é você. E ele duvidava de Deus, duvidava de si mesmo, vamos dizer assim, que ele não era capaz, que ele não se achava digno. E aí nesse momento Deus fala: não, você vai. E ele fala: e como que o povo vai acreditar em mim? Deus olha, lógico que já sabia, Deus fala pra ele: o que tem aí na sua mão? Ele responde: é uma vara, um cajado. Ele estava com um pedaço de pau na mão. E Deus fala assim: coloque ela na terra, encoste ela na terra. E quando ele encostou ela na terra, ela virou uma serpente. E ele se assustou, ficou com medo. E Deus disse: pode pegar ela novamente. Aí ele foi lá e pegou a serpente pelo rabo, e aquilo virou o seu cajado novamente. Aí Deus disse: se as pessoas duvidarem de você, faça isso, que eles vão acreditar que eu sou contigo. E mesmo assim ele começou a duvidar: mas Deus, só isso? Eles não vão acreditar em mim. E Deus olha pra ele e fez assim: pegue sua mão, encoste no seu peito. Quando ele encostou e tirou, sua mão tinha ficado toda branca. A sua mão tinha virado pura lepra. E Deus fez assim: encoste novamente. Quando ele encostou novamente, tirou, sua mão estava sarada. Ele fez: é assim que o povo vai acreditar em você. E Moisés mais uma vez insistindo: mas Deus, e se eles não acreditarem em mim? E se eles não acreditarem que eu vim através do Senhor? Deus falou assim pra ele: olhe pra eles e fala: o eu sou me enviou. Eu sou o que o eu sou mandou. O que eu quero que vocês entendam disso? É meio complicado. Eu sou aquilo que Deus mandou que eu fosse. O eu sou, o Deus me mandou aqui para falar com vocês. Foi isso que Deus quis dizer para eles. O eu sou, o Deus, o Todo-Poderoso me mandou aqui. E aí neste momento, então ele passa a acreditar em Deus e ele fala para Deus: beleza, então eu vou lá. E aí o eu vou lá é a história da semana que vem, ok? Então não percam a aula da semana que vem. Então vocês entenderam aí que Moisés, depois de tudo que, vamos voltar lá, depois de tudo que Jacó, José, no caso, fez ali pelos egípcios, depois que eles morreram, o povo esqueceu tudo de bom que tinha acontecido e escravizaram ali o povo. E mesmo assim, Deus levanta um homem, uma criança que foi escolhida desde o ventre da tua mãe. Porque não foi à toa que aquela mãe manteve seu filho vivo. Não foi à toa que aquela mãe colocou essa criança dentro de um cesto. Não foi à toa que as princesas encontraram essa criança. Não foi à toa que ele fugiu do Egito. Não foi nada, foi à toa. Tudo foi planejado. Deus estava no controle da vida de Moisés, assim como ele está no controle da sua vida. O que eu quero que vocês levem para você? Que você foi escolhido bem antes de você nascer. Deus te escolheu. Deus quis que você nascesse na família que você tem. Deus quis que você nascesse da mãe que você tem. A sua mãe é a mãe perfeita para você. A sua família é a família perfeita para você. Porque Deus tem um plano. E Deus escolheu, Deus traçou esse plano para a sua vida muito antes de você nascer. Então entenda, Moisés ele foi escolhido, assim como você também foi escolhido por Deus. Só que diferente de Moisés, não duvide do que Deus possa fazer na sua vida. Moisés ali duvidou, até que ele acabou aceitando. Mas quando Deus falar com você uma vez, não duvide do que Deus tem para a vida de vocês, ok? Então, se prepare aí para a aula da semana que vem. Moisés ele aceita o chamado de Deus e aí ele caminha até a terra do Egito. E aí semana que vem nós vamos ver o que acontece lá quando ele chega, ok?
Que Deus abençoe vocês. Tirem aí sua foto, seu vídeo de vocês assistindo a aula, que eu vou estar passando, deixar as lembranças para vocês com a atividade hoje, ok? Deus abençoe vocês e até semana que vem.